Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós temos ótimas notícias para um dos melhores setores da bolsa, tem resultado trimestral, tem dividendos, tem as datas, tem recompra de ações e pagamentos trimestrais confirmado depois desse anúncio. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Antes da gente falar dessas três empresas, todas elas do mesmo setor, um recado rápido sobre a Vale, que trouxe um comunicado ao mercado em resposta a uma notícia que foi vinculada, onde a empresa pretende vender 70% da participação dela na Aliança Energia. E quem não se lembra, a Aliança Energia é aquela que agora há pouco a Vale concluiu a compra, ela passou a deter 100% do capital da empresa. Então ela adquiriu a empresa e poucos meses depois já pretende se desfazer desse ativo. Ela pagou 2,7, quase 3 bilhões de reais e uma fatia de 45% que pertencia à CEMIG. Ela tem inclusive já os potenciais compradores desse ativo e um valor que pode chegar até 6 bilhões de reais. E esse dinheiro ele pode ser convertido tanto para a operação da empresa, investimentos, quanto para dividendo, o retorno para quem é sócio. E hoje, depois desse comunicado, as ações sobem quase 1%, mas ainda acumulam uma queda de quase 16% no último ano. Começando pela Caixa Seguridade, que acabou de divulgar o balanço dela, e na abertura do mercado, as ações chegaram a subir 2,5%, mas conforme o dia passou, ela não só devolveu toda essa alta, como passou a cair 2% no final do dia, e ela ainda tem muita margem. Quando a gente olha o passado dos últimos 5 anos, quem é sócio da Caixa Seguridade colocou mais de 100% de retorno no bolso, enquanto o Ibovespa retornou 9%, o CDI, que está em patamares muito altos, 50%, e o IFIX de fundos imobiliários retornou apenas 5%, e muito disso passa pela distribuição da empresa para quem é sócio. Ela trouxe mais um anúncio, a gente tem um dividendo de 32 centavos por ação, e dividendo ele é livre de imposto de renda, não tem o desconto de 15% retido na fonte, como no caso do JCP, e como ele é mais fácil, é esse valor que vai cair na conta, é só a gente pegar esse valor de 0,32 e dividir pela cotação atual, que é de 14,63, dá um dividend yield de 2,18%, uma ótima remuneração só para esse pagamento. E uma outra notícia melhor ainda é que com isso praticamente confirma aqueles pagamentos trimestrais que o mercado tanto esperava da Caixa. Esse é o primeiro ano e a gente não teve nada formal, mas já dá para ver que ela mudou o cronograma de pagamento. Todos os anos ela sempre pagou em abril, agosto e novembro. Nesse ano a gente já teve uma Datacom no mês de janeiro, começo de 2025, e o mês de abril ele se confirma. Então, se ela seguir em janeiro, abril, agosto e novembro, nós vamos passar a ter 4 pagamentos. Isso é muito bom para quem é acionista, aumenta a frequência, aumenta o efeito composto em cima da remuneração. E quanto ao resultado, ela trouxe um lucro de 3,7 bilhões no último ano, e de todo esse resultado, ela distribuiu 3,4, então 91% foi o payout, é o que a Caixa distribuiu para o sócio de tudo aquilo que ela lucrou no ano passado. Então uma distribuição muito boa, ela já se mostrou nesses 4 anos que ela está no mercado, desde que ela fez o IPO, uma empresa com um apetite muito grande para remunerar o sócio. E junto a isso, a gente tem uma empresa muito eficiente, com uma alta rentabilidade e um alto retorno, tanto quanto ao patrimônio, quanto ao capital investido na empresa. E o crescimento nesse trimestre ele foi muito forte, ele ficou acima de 2 dígitos, por exemplo, no habitacional, cresceu 15%, no residencial, prestamista também cresceu acima de 2 dígitos, então foi um bom desempenho, e é isso que se espera da Caixa, que ela seja seguradora, com uma das maiores taxas de crescimento, até porque ela é uma das empresas mais alavancadas do setor. A receita, ela atingiu 5 bilhões de reais, um crescimento de 10% no ano fiscal fechado, e quando a gente faz essa comparação anual, quarto trimestre de 24 com quarto trimestre de 23, o crescimento ele foi mais forte ainda, ele foi de quase 20%, e o lucro, ele atingiu 3,7 bilhões, ele cresceu 8% no ano fiscal fechado, e na comparação anual ele cresceu o dobro, quase 15%, quando comparado ao quarto trimestre de 23, e a rentabilidade ela permaneceu a mesma. A empresa ela teve uma queda no começo de 24, todas as seguradoras tiveram algum problema nesse período, vale lembrar toda a situação que a gente viveu no sul do país nessa parte do ano, mas de lá para cá se recuperou e a eficiência ela ficou praticamente no mesmo patamar. No comentário rápido, esse payout, apesar dele ser alto, ele não gera um dividend yield tão alto assim. A empresa distribui mais de 90% e o payout real do ano passado ele fica na casa de
8%. Então a cotação subiu bastante, isso puxa um pouco esse yield para baixo, mas 8, 9% ainda é um dividend yield muito aceitável. E quando a gente separa o resultado operacional do resultado financeiro, que depois da gente tanto estudar, muito mais pessoas passaram a dar atenção ao resultado financeiro por conta da sensibilidade que ele tem com a taxa de juros, a empresa tem de novo a oportunidade de capitalizar cada vez mais nos investimentos que ela faz e combinar isso com um operacional muito forte. Então hoje, o lucro da Caixa Seguridade ele cresce nas duas frentes. 30% dele é composto do resultado financeiro e 70% é composto do operacional. Os dois crescem juntos, não tem necessidade de um cobrir lacunas do outro, algo que vai acontecer quando a taxa básica de juros começar a cair, o resultado financeiro é normal e ele vai ser um pouco penalizado, só que nesse momento vai ser a hora do resultado operacional da empresa ter destaque. Só que o momento é tão bom que a seguradora consegue crescer em todas as frentes. E apesar dessa queda na cotação, o mercado teve uma visão positiva. No caso da XP, a Caixa Seguridade trouxe um conjunto de resultados sólidos e isso reforça a convicção que a empresa segue numa trajetória positiva. A gente tem a opinião também do Itaú BBA, que reiterou a recomendação de compra, tanto ele quanto a XP tem recomendação de compra para a Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 17,00, o que não traz tanta margem assim. Então foi um bom resultado e, na minha visão, mais importante, o anúncio de dividendos que confirma o tão esperado pagamento trimestral da Caixa Seguridade. Fora isso, falar da BB Seguridade, a gente teve o resultado da Caixa e da Porto, e já anotem na agenda que no dia 17, segunda-feira agora, a BB Seguridade também vai trazer o balanço dela. Só que o mercado ele segue cauteloso quanto ao resultado da BB Seguridade. Eles esperam um lucro de 2,17 bilhões, o que seria uma queda de 3,9%. Só que vale lembrar, e talvez o mercado não tenha aprendido ainda a lição, que o mesmo aconteceu lá no começo de 2024, a cotação só andava de lado, na realidade ela caía nesse período. Que sustentou ela foi o pagamento de dividendos e havia uma preocupação muito grande, principalmente com todos aqueles fatos do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a empresa contrariou o mercado, apresentou resultado positivo atrás de resultado positivo até ela atingir a cotação máxima agora em 2025. E essa queda ela é esperada principalmente por conta de perda de eficiência. Tanto o lucro quanto a rentabilidade eles podem cair nesse trimestre, mas se a gente olhar a parte de receitas, ele cresce. Se a gente olhar para o resultado operacional, ele também cresce nas empresas. Então esse resultado negativo eu realmente prefiro esperar, porque a BB Seguridade ela sempre vem surpreendendo o mercado. Se a gente olha para 2025, a estimativa ela já é bem melhor do que a previsão para esse trimestre, um lucro líquido na casa de 9 bilhões e um retorno sobre patrimônio líquido saltando e muito da casa dos 90%. No comentário rápido, as casas mais otimistas com a BB Seguridade já esperam um resultado acima de 2 dígitos nesse ano, então ela deve passar dos 10 bilhões de lucro em 2025. Coberta por 12 casas ou 12 analistas, ela tem 8 recomendações de compra, 3 recomendações de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. Fora isso, falar da Porto Seguro, a seguradora que mais gerou retorno para o acionista no ano de 2024, e ela fechou o último trimestre também com uma alta no seu resultado. No anual, a empresa cresceu acima de 2 dígitos a receita, cresceu em quase 20% o lucro líquido e cresceu também na rentabilidade. O único ponto de atenção é essa queda de mais de 2% no ROAE, a que eles trazem o retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, e ele realmente caiu um pouco nesse último resultado, só que ela ainda assim é uma empresa extremamente eficiente. O resultado geral ele fica acima de 20% e quando a gente pega todas as operações, linha por linha, a gente vai ver crescimento e vai ver eficiência acima de 2 dígitos em todas elas. Então a Porto Seguro, que ainda é o carro-chefe, ela teve ótimos números. Porto Saúde crescendo acima de 2 dígitos, Porto Bank crescendo em 21% a receita, caindo a inadimplência acima de 90 dias, aquela que é mais crítica, e a Porto Serviço melhorando em 16% as suas margens. A receita ela teve um crescimento de duplo dígito na receita total. Então ela cresceu 14% toda a operação, com destaque para a Porto Saúde, que cresceu quase 40% na comparação anual, e a Porto Bank, que também cresceu mais de 20%. Eu sempre comentei que esse daqui talvez seja o ponto de maior potencial de crescimento para Porto. As duas são ótimas operações e as duas crescendo muito acima de 20% ao ano. E outra coisa que também fica acima de 20% é a rentabilidade da empresa. Ela é bastante eficiente
eficiente e nenhuma operação da empresa ela tem uma rentabilidade menor do que 26%. A melhor é a Porto Saúde com 40%, depois vem a Porto Seguro, Porto Bank com 27% e a Porto Serviços com 26%. Ela é uma empresa muito eficiente e, num comentário rápido, esse tipo de empresa é o que sempre chamou a atenção dos maiores investidores de todos os tempos. O Warren Buffett, por exemplo, ele sempre se voltou e investiu muito em empresas que dão um alto retorno, empresas que geram um alto valor sobre cada dólar investido. A Porto é uma dessas. Ela tem 4 operações e todas as 4 são extremamente rentáveis. Isso se mostrou, com o passar do tempo, ser uma estratégia muito acertada da empresa. Ela sempre foi muito nichada como uma empresa que só lidava com seguros de carros. A parte de seguro autos, há não muito tempo atrás, correspondia a quase 100% do resultado da Porto. E para não ficar dependente só de uma operação, ela resolveu diversificar e foi muito acertada nas linhas dessas novas operações. A parte de saúde hoje já corresponde a 17%, o banco já corresponde a 20% de todo o lucro líquido da Porto e a parte de serviços corresponde a 7%. Todas essas cresceram quando a gente compara o quarto trimestre do ano passado, onde a principal linha de receita contribuía com 63% do lucro e hoje passou para 55%. O setor de saúde é o que mais ganhou, saiu de 10% para 17% e a tendência é que cada vez mais essa fatia de autos e seguros ela tem um espaço cada vez menor. Verticalizando essa parte de saúde, que foi a que mais cresceu no resultado final, ela tem um crescimento composto de 90% ao ano de 2021 a 2024. Então é um crescimento muito forte, junto à parte bancária que também melhora nos números. A inadimplência caiu e a carteira de crédito conseguiu crescer 10%. A gente vê grandes bancos com uma carteira de crédito que não passa dos 2 dígitos. A Porto conseguiu entregar um crescimento de 2 dígitos em 2024. Então, no resumo de tudo isso, na DRE consolidada da empresa, a receita total cresceu 14%, aqui sempre na comparação anual, quarto trimestre de 24 com quarto trimestre de 23. Se quiser fazer a comparação anual do ano fiscal fechado, ela vai ficar bem próxima também, porque a Porto evoluiu também no ano de 2024 todo. Então a receita cresceu 14%, lucro operacional cresceu 17% e o lucro líquido recorrente, que esse é o que importa para quem é sócio, ele cresceu 3% no quarto trimestre, enquanto no ano todo ele cresceu quase 20%, um crescimento bem robusto. Além disso, a empresa também trouxe um fato relevante, um novo programa de recompra. Ela pretende recomprar até 18 milhões de ações, o que corresponde a 10% de tudo aquilo que está em circulação. Então esse foi o vídeo de hoje, nós comentamos sobre a Vale, mas principalmente do resultado do setor de seguros. A Caixa trouxe um resultado bom, muito sólido e um novo anúncio de dividendos, uma empresa que vai pagar de maneira trimestral em 2025 e a gente viu também mais um bom resultado da Porto, uma empresa muito eficiente que não para de subir na cotação. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio da Caixa Seguridade, da BB Seguridade ou da Porto Seguro. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. E se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal está no BTG, tem um link na descrição que através dele dá para negociar benefícios, preenche pelo celular mesmo, leva menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!